Olá! Hoje a gente trouxe um programa que você vai aprender muito. A gente vai estar falando sobre empreendedorismo feminino em tempos de crise. E a minha convidada é muito especial, Grazi Souza. Ela vai estar dando dicas, informações para você que sonha em empreender. E para conhecer um pouco mais do nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. Sejam muito bem-vindos ao Família Mais, toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Grazi, que honra ter você aqui com a gente, muito bem-vinda! Um prazer ter você, Grazi. Vamos sentar no nosso sofá? Para a gente conversar um pouco mais, para a gente falar sobre esse assunto, né, Grazi? Claro. Que você tem muito a acrescentar aqui para a gente sobre empreendedorismo feminino. Mas antes disso, eu quero conhecer um pouco, né, da sua história, como é que foi que tudo começou, esse sonho? Olha, conscientemente, né, com consciência, foi a partir de 2016, 2015, 2016. Mas a minha história vem muito lá atrás, que é com 5 anos de idade. Eu comecei a empreender, né, através de uma prima que ela vendia enfeites de festas, né, através de garrafas PET. Então, dali, eu, por um objetivo, porque eu empreender sempre tem um objetivo, e eu, como muito criança, eu não sabia o real motivo daquilo, né? Mas eu gostaria de ter uma mochila de rodinhas. Ah, já tinha um sonho por trás. Exatamente. Com os meus amiguinhos que eu vi, eu falei, gente, minha mãe nesse momento não tem como comprar, então eu tenho que me virar. Então daí comecei a conversar com vizinhos, como eu morava numa comunidade, eu não tinha muito acesso à rua, e para eles juntarem garrafa PET para mim. E daí comecei a juntar as garrafas. Como eu procurei e consegui recursos para isso? Eu comecei a vender rifas na escola, daqueles ursos imensos, não sei se Aham, vocês lembram. aham. E daí, sim, e aí eu comecei a juntar os recursos, tinha um armarinho próximo e comecei a montar os meus equipamentos para poder vender e deu super certo, né? Aos 5 anos de idade, você começou fazendo isso? Exatamente, exatamente. E daí, depois disso, eu larguei os enfeites e comecei a vender somente as rifas, onde me gerava mais recurso, né? Isso bem inconsciente. E seria o próximo passo de um outro sonho, isso já próximo à adolescência. Era o patins. Todo mundo tinha Patins. patins, então eu queria também comprar o meu patins. Naquela época, o patins ele era muito caro, então eu tive a ajudinha do meu irmão mais velho para poder conseguir inteirar nesse patins. Depois disso, eu virei, com 14 anos mais ou menos, eu comecei a trabalhar numa loja, num shopping, e dessa loja eu fui terceira de rede, né? Eu tive muitos desafios porque eu encontrei uma supervisora, onde a minha aparência física e minha fala não era compatível com aquelas pessoas que trabalhavam na loja, né? Eram Tá. meninas da Barra, enfim, eu era de Ah, Bangu. E ah. daí, o que me segurou mesmo na loja foi a questão da venda. Então daí eu trabalhava numa loja e com isso eu fui chamada para trabalhar em outra loja, né. E daí foi até a minha carreira com 17 anos, mais ou menos, onde eu saí do Rio de Janeiro, fui para Sergipe. Em Sergipe eu comecei a trabalhar na área de vendas de supermercado, com o supermercado promotora de vendas, e depois fui chamada para trabalhar numa multinacional, onde eu fiquei alguns anos, mas aquele desejo de empreender nunca foi tão aflorado dentro de mim, né. E por uma necessidade, que o empreender ele te leva muito a isso, né, uma dor, uma necessidade, eu tive que, procurar algo para fazer naquele momento. E não necessariamente, foi voltado para a área das sobrancelhas, foi voltado para a depilação. Fiz um curso de depilação e me apaixonei completamente, onde eu tive muitas clientes, e daí eu queria lançar algo diferente. Hum. E eu descobri uma cera depilatória, só que não vem não só grandes marcas tinham dessa cera, né. Então daí eu descobri uma pessoa que fazia essa cera em Portugal, e fui parar em Portugal para poder aprender a fórmula dessa Uau! cera. Isso tudo é interessante você trazer toda essa história, né, Aham. bem
na área comercial, venda, você sempre se interessou muito por isso. Uhum. E aí você se aprofundou um pouco mais quando você entrou já na linha de beleza, mas ainda não era sobrancelha. Não era sobrancelha ainda. Ah, E eu nem pensava que eu poderia seguir para esse caminho. quando você descobriu aí essa pessoa e essa cera, era voltado para sobrancelha ou não? Não somente para depilação. Tá, só depilação. Isso. Aí eu fui até Portugal, aprendi essa fórmula, cheguei no Brasil e comecei a desenvolver mais essa cera conforme eu ia fazendo e usando nas clientes. Então foi um estouro assim no bairro e começou também a ser na cidade. E daí eu percebi que eu ganhava menos e eu precisava ganhar mais, Tá. né? Foi quando eu percebi a micropigmentação, né? As clientes também gostavam do meu design. Alinhado à depilação, eu fazia design de sobrancelhas Você já também. fazia sobrancelha, né? Que é o destaque, a moldura do rosto, Grazi. Exatamente. É isso? Mas quando você não foca, literalmente, somente em uma coisa, você acaba tendo muitos caminhos, né? E daí, eu fiz um curso de micropigmentação em São Paulo e quando eu voltei, eu comecei a fazer algumas clientes, né, com um preço bem menor, e isso foi também tomando uma proporção muito grande. Mas em paralelo também com a depilação? Com a depilação. Tá. Aí eu treinei uma pessoa, essa pessoa ficou com a depilação e eu fiquei somente com sobrancelha. E sobrancelhas, isso num período mais ou menos de 2 meses. E como é que foi escolher esse nicho? Já que você começou com a depilação e aí, de repente, você falou, como é que foi isso? Foi a questão mesmo de escala, eu precisava ganhar mais, Ah, tá. né? E o que me fez ainda ficar presa àquilo foi que eu fiquei dependente demais das clientes. O que elas me falavam, eu ficava muito presa ao emocional e não estava vendo que o meu financeiro não estava fluindo por causa disso. Mas quando eu tive essa consciência, eu falei, não, eu vou ter que aprender a dizer não, né? Capacitar uma pessoa para isso e vou seguir nas sobrancelhas. E daí, depois disso, em 2019, final de 2019, eu fui numa imersão onde eu fiz um curso, né? Para poder melhorar o meu interno. E dali eu aprendi técnicas, táticas para eu poder escalar isso ainda mais. Contratei algumas pessoas da cidade que elas trabalhavam com rede social, né? E foi o meu boom na cidade, literalmente. Lá em Sergipe. Exatamente. Você é a mulher da sobrancelha, da micropigmentação em Sergipe, não é? Exatamente. Você tem até hoje, né, mulheres que ficam aguardando você ir lá para serem atendidas por você? Eu vou por temporada. Na verdade, a gente fecha uma agenda aqui, faz toda uma organização prévia. Os pagamentos também são prévios. Tá. E quando eu chego, somente para os atendimentos, e aí eu fico naquela expectativa também, porque eu amo minhas clientes de Aracaju. Tenho muita gratidão por elas. Que legal, gente, que sensacional essa história, Grazi. E aí, o que de fato te levou a empreender? A gente, né, olhando, né, eu sei que você já era desde pequena lá uma empreendedora nata, mas você talvez não tivesse esse conhecimento, né, foi por uma necessidade mesmo financeira que você falou, bem, se meus pais não podem dar, não, né, eu vou me movimentar para conseguir. Sim. Então tem essa boa vontade, essa motivação, mas o que tem a mais por trás, né, para quem está se perguntando assim, como que eu faço para dar essa virada aí de chave e começo a empreender e ser bem-sucedida assim como você? Tem a questão de você não desistir, né? Obviamente, o empreender é um grande desafio. Você vai ter vários caminhos que vão te fazer desistir, mas é você não desfocar, né? É fácil, até clichê, não desistir. Mas, gente, todo mundo tem dificuldade. O empreender, ele te move através de uma força muito maior, né? E essa força maior, para mim, sempre foi Deus. Nunca desisti justamente por Deus, né? E não é fácil você investir seu dinheiro e não ver um retorno rápido. Não é fácil trocar, por exemplo, o estado que eu troquei, voltei para o Rio, e você regredir é trabalhar muito bem o ego, né? Porque você ser uma pessoa reconhecida numa cidade e você voltar para o zero, então você tem que trabalhar muito bem tua mente. Porque senão você vai regredindo e encontrar caminhos para você se moldando novamente, né? Porque não adianta a gente ficar... Por que não está acontecendo? Você tem que fazer e acontecer.
né? Tem que criar Mas é um processo, né, Grazi? É um processo principalmente de autoconhecimento para você implantar dentro da sua empresa. Então, para você implantar dentro da sua marca, até porque senão, se você não trabalhar, como é que as coisas vão fluir? Não tem como. Você é a sua mão de obra, né? Exatamente. Eu sou minha faxineira, eu sou minha telefonista, eu sou minha recepcionista, eu sou do operacional total e faço também os planejamentos para tudo que vai voltado para crescimento da empresa, né? E Grazi, já que você estava tão bem, né, colocada em Sergipe, tão bem estruturada financeiramente, emocionalmente, você voltou para o Rio de Janeiro. Como que foi isso? Então, na verdade, o que me trouxe foi uma grande decepção, tive uma decepção nesse percurso, mas eu nunca desisti. Foi algo que realmente me impulsionou para eu conseguir chegar até agora onde eu estou, que é uma caminhada ainda longa demais para frente, né? Então, o que eu tenho para dizer para as empreendedoras e os empreendedores é que vocês vão encontrar diversos pontos aí que vão te fazer desistir, né? Não somente na vida profissional, mas como na vida pessoal também. E vocês têm que manter o objetivo, porque é você enxergar daqui 5 anos, 20 anos, fazer um planejamento para que você consiga seguir até esse objetivo. Ou seja, né, não importa. Vão ter alguns obstáculos, claro, na vida nós temos alguns obstáculos, Sim. alguns desafios, mas ainda assim isso fez com que você quisesse avançar mais, não foi algo que te impediu de te paralisar. Não, e nem impede, na verdade, né? É. É algo que não é que você procura a dor, Claro. mas a dor é algo que me deixa, que motiva uma raiva, vamos dizer assim, e eu transformo essa raiva, né, em coisas que eu posso melhorar, não somente para mim, mas principalmente para o próximo. O que eu estou proporcionando para minha cliente, né? Então eu tenho na verdade, eu tenho isso comigo, mas não é algo tão que eu quero fazer, é algo que já vem, né, naturalmente. Talvez seria o seu diferencial, né? Tá na sua essência, né? Exatamente. Que bom. E Grazi, quais são os desafios de empreender no Brasil, né? Eu acho que, não sei, com certeza, muito mais desafios do que talvez em outro país, com tantos impostos que são cobrados aqui, né? Exatamente. Os impostos são algo que eu, na verdade, eu nem penso. Eu não pago, obviamente, mas eu não vejo TV aberta para que isso não me influencie. Quando alguém vem com uma negatividade conversar comigo, eu já fico em espírito, né? Aquela pessoa saindo, eu já peço a Deus, Deus, tira isso dos meus pensamentos, que eu não quero pensar dessa forma, que é algo... Você tem que se motivar, você não pode ouvir coisas lá fora, né? Porque senão você paralisa e nada vai seguir, né? Mais ou menos isso. Então, na verdade, os desafios têm a tributação, tem saber ouvir o negativo e não ser contaminado por isso, né? E continuar ali no foco, no objetivo. Porque nesse tempo, né, de crise, que o Brasil é uma crise, uma oscilação, uma né? oscilação total. Ainda mais na pandemia, Grazi. Como é que foi isso? Gente, essa montanha-russa aí? Na pandemia, na verdade, eu não parei, né? Não parou? Não parei. As mulheres te procuravam para fazer? Procuravam com todo o recurso que a gente tinha de limpeza, higiene. Sim. Eu já segui essas regras, né? Foi algo que anteriormente não foi nada que não era, porque sempre foi 1 a 1, então eu sempre usei os EPIs corretamente, então não era algo que me deixava apreensiva, né? Já fazia parte da sua rotina ali. Sim, tanto que eu abri aqui em plena pandemia, com tudo fechado, né? Que audacioso, hein, Grazi? Muito sonhadora até. Mas bem realista, exatamente, né? Mas com sempre tudo seguindo bem certinho as regras, entendeu? Entendi. Então, foi o momento que você mais trabalhou? O momento que eu mais trabalhei. E Grazi, por que você acha, né, que mesmo em pandemia, em tempo ali em que a gente tinha que ficar reclusa, as mulheres procuravam para fazer sobrancelhas? Gente, nós usamos as máscaras até há pouco tempo, sim, né? Então, somente o olhar ele ficava em destaque. É verdade, gente. Só ficava isso aqui, né, Grazi? Exatamente. Imagina ficar com peso nas sobrancelhas, nos olhos. Já que não podia mostrar, né?
o total da face, exatamente. Então, onde eu tive uma procura bem maior com isso. Não somente com o designer de sobrancelhas, mas principalmente na semi-maquiagem, né? Porque a micropigmentação ela é uma semi-maquiagem. É importante você falar isso para as pessoas que estão em casa, né? Que fica assim, ai, micropigmentação dói. Eu fiz, gente, com ela, que foi maravilhoso. Realmente a mão é muito leve. Mas, Grazi, o que é micropigmentação, né? Para quem está se perguntando. Então, é uma maquiagem, Não né? é uma tatuagem, igual pensam? Não, a tatuagem ela é implementada numa camada mais profunda da pele. Tá. A micropigmentação, ela é implementada entre a derme e a epiderme. A micropigmentadora que tem essa capacidade de implementação fica exatamente como estão as suas sobrancelhas, muito, muito natural, né? É onde eu busco a individualidade de cada rosto, né? Respeitando os níveis faciais, que muitas pessoas, quando vê algo que é muito igual, é justamente porque a profissional ela usa uma régua. Ela usando régua, ela vai tirar a individualidade de cada rosto, ela vai colocar sobrancelhas iguais. Régua para medir, aí mede todo mundo igualzinho, é isso? Exatamente. Já quem consegue fazer um design à mão livre, eu vou saber exatamente quais são os melhores pontos da sua face para eu poder fazer uma sobrancelha compatível com o seu rosto. Entendi. Entendeu? E essa importância da sobrancelha para uma mulher, Grazi, por quê? Você acha que é tão relevante fazer a sobrancelha, né? A questão da praticidade do nosso dia a dia. Normalmente, as mulheres hoje, quase todas têm que fazer alguma coisa na rua. Mesmo a dona de casa, ela tem que levar um filho na escola, ela tem que fazer um supermercado. Já as mulheres que trabalham fora mesmo, têm que estar, sim, com as suas sobrancelhas sempre bem arrumadinhas, né? Limpas, com uma aparência mais organizada, vamos dizer assim. Tá. E nada pior, na minha percepção, que eu levo sempre no meu trabalho, é você acordar, se olhar no espelho, ter algo que seja voltado para o que não seja o natural. Sempre eu busco o mais natural possível, para que você se reconheça no Aquela espelho. coisa fake, montada, é isso? Fica muito pesado, né, na verdade. Quando você quer algo fake montado, você se maqueia, você coloca algo mais pesado. Sim, sim. Mas pro dia a dia, você está se olhando todos os dias, enjoa, né? Então é algo que eu tenho cuidado na hora da implementação também. E essa naturalidade, né, que hoje cada vez mais a gente tem buscado, está aliado à micropigmentação, que você falou que consegue fazer isso de uma forma bem leve, bem natural, e trazendo a praticidade, tá pronta, né? Isso é meu diferencial. Por quê? A questão das sobrancelhas não é somente a cor nas sobrancelhas, tem também a cor nos lábios. Muitas pessoas também, agora que está chegando aqui no Brasil, a micropigmentação labial, e algumas mulheres resistentes, né, até Fica assim, com a boca muito assim? Nos 3 primeiros dias, tá? O objetivo da micropigmentação labial, ela não é para você aumentar os lábios. Não? Não. Ué, então, gente, assim como eu fiquei surpresa, você tem que explicar pra gente. Por exemplo, pessoas que têm os lábios mais escuros, nós vamos neutralizar primeiro essa cor para depois colorir, colocar um tom mais natural. Pessoas com lábios pálidos, colocar uma cor de lábios saudáveis, né? Pessoas que já têm uma boca bonita que só querem um pouco de definição, aí coloca uma cor mais aparente. Então, assim, existem técnicas também para os lábios, tá? Que você também faz. Também faço. Tudo para deixar a mulher mais bonita? Sempre. Para realçar a beleza? A beleza, na verdade, é realçar, não é pegar algo que não seja seu. Como eu te falei mais uma vez, é se reconhecer com a sua beleza, não querer algo. Eu não posso ser a Érica, você não pode ser a Grazi, você tem que ser você e eu ser eu. Grazi, você acredita que a beleza externa revela a beleza interna? Eu acho que a beleza interna revela a externa. Porque boa. Porque assim, se você tá bem consigo mesmo, se você tá se olhando no espelho, tá com uma sobrancelha que te faz bem, o seu rosto, você tá se sentindo bem, ótimo. Agora, se você não tá bem consigo mesma, como é que você vai estar bem externamente, né? Então você tem que trabalhar primeiro o interno para depois trabalhar o externo. E a mulher que tá muito bem consigo mesma, né, emocionalmente, internamente, ela quer cada vez mais melhorar, não é isso? Exatamente.
Exatamente. Isso vai impulsionando você vai vendo pontos externos que você tem que melhorar, entendeu? Entendi. E aí pode associar isso, né, Grazi, junto com o seu trabalho. Quem empreende com beleza, Grazi, busca impactar ali a pessoa, a autoestima? Na verdade, muitas pessoas, quando chegam até mim, elas não têm a noção de como elas são lindas, né? Ah, Então, nesse processo que a gente vai conversando, porque o meu atendimento não é somente deita aqui, vamos fazer e ponto final. Ali elas também vão se abrindo, eu vou falando um pouquinho da minha história, elas vão falando um pouquinho da delas, e o ponto da beleza vira algo até, tipo, não primordial, né? ah, Que depois que elas se veem no espelho, que vê como elas já eram bonitas, e isso só realçou. só realçou. Só realçou, elas ficam muito mais felizes. Então, realmente, até. você trabalha com a autoestima da mulher, né? Sim. Não só com o externo. É gratificante para você, Grazi? Muito gratificante, porque eu aprendo todos os dias um pouquinho, né, da história de cada uma, e isso vai me impulsionando para eu também não desistir dos meus sonhos, né? Sim. É uma troca bem Você tem interessante. alguma, né? Alguma cliente que você lembra que ela chegou lá, ou por uma questão de saúde, talvez, né? Um câncer que alguma mulher tenha tido e mudou a vida dela quando você fez a micropigmentação? Sim, sem sombra de dúvidas, eu busco, na verdade, eu não divulgo, mas uma vez mensal eu pego uma pessoa que está já liberada pelo tratamento do câncer, eu não divulgo justamente para não parecer. Às vezes a pessoa fica até constrangida, Claro. então eu deixo isso em off. Mas eu sempre busco uma pessoa que está em tratamento, faço de graça. E, obviamente, o presente não é somente para ela, é principalmente para mim, de estar colaborando com algo que eleva uma melhora de alguma forma, e ela vai estar levando o meu trabalho no rosto dela para sempre, vamos Que dizer lindo. assim, né? Então, para você, isso é muito gratificante, né? Esse Sim. retorno de poder saber que você contribuiu na vida dela Sim. com o seu trabalho. Sim, sem sombra de dúvidas. Nossa, que lindo, Grazi. E quais dicas você daria para quem está começando a empreender? Empreender não é fácil, gente. Todo mundo acha que deixando o seu trabalho normal, você vai ganhar milhões empreendendo. Não, você vai ter que ficar sem dormir, você vai ter que estudar muito, dedicar o seu tempo principalmente para isso, tá? E não desistir, é saber organizar suas finanças, porque no início você não ganha, você só investe, né? Investe além do teu tempo, sua energia, investe também o seu financeiro, e muito provavelmente, se você não tiver uma organização financeira, você desiste no meio do caminho, que esse não é o objetivo, é você conseguir seguir. Independente do nicho, do que você escolher, tem que seguir estrategicamente. Tem que manter o foco, é isso, Beth? Porque o foco ele envolve várias coisas. Você tem que organizar o seu pessoal para que sua empresa, né, consiga seguir. Então, se você não organiza que alguns meses você não vai ter um Prolabore, quando você perceber nos primeiros meses que você não consegue tirar nada, você vai cair em desespero, vai querer desistir, Porque os né? boletos chegam, né, Grazi? Exatamente. Principalmente a questão financeira você tem que organizar. Tem que ter uma organização ali. Sim, sem sombra de dúvidas. Então, primeira dica é seja organizado. Exatamente. Se planeja ali para não faltar. E nós... Segunda, não desista. Não desista. E nós mulheres, que é o tema que a gente fala agora, Sim. Temos uma grande dificuldade se a gente não conseguir se organizar. Temos filhos, temos casa, temos marido, então tem que ter essa organização. Eu, por exemplo, planejo minha agenda semanal já aos domingos, porque obviamente eu vou conseguir concluir cerca de 70%, 80% ali, mas você tem que organizar previamente para não fazer tudo tumultuado, então, entendeu? Tenha um planejamento. Exatamente. Trace ali um planejamento, né? Mantenha ali a disciplina em cumprir o planejamento. Exatamente. E não se cobrar tanto, porque vai ter épocas que você não vai conseguir concluir tudo. Tá. Né? Também Sim. tem isso. O feito é melhor do que o perfeito, às vezes, não é? Não desistir, continuar focado, né? Lembrando que o retorno não é de imediato, as pessoas acham que eu estou empreendendo e eu tenho que receber financeiramente o que eu, né, gastei.
Tem empresas que, por exemplo, quem começa a empreender, cerca de 2 a 5 anos é que você vai ver um Uau! retorno, né. No mínimo 5 anos, dependendo do seu Do nicho. nicho, ou seja, não se desespere, Não né, mesmo. e não perca o teu foco, teu objetivo, continue ali firme, mas sabendo que há um tempo e um processo de retorno. Exatamente. Tá bom. Grazi, quero te convidar agora a assistir junto comigo o nosso momento do Orama Home. Vamos lá? Vamos. Em comemoração ao mês dos namorados e ainda para celebrar o amor, hoje a gente trouxe aqui a do Orama Home, mas a convidada é a sócia Luísa Florenzano. Bem-vinda, Luísa! Obrigada! Oi! Quero que você dê uma dica especial para quem está em casa aguardando esse momento. Claro, vou dar uma dica aqui para você montar uma mesa prática aí na sua casa para um dia especial aí com quem você ama. Vamos lá, nós escolhemos um jogo americano vermelho, super tradicional, tá? Para o Dia dos Namorados, cor da paixão. Sim. E aqui a gente vai usar um prato de cristal de bolinha, que ele é ótimo porque é super neutro. E aí a gente escolheu o prato de refeição, que é o mais tradicional, do tipo de refeição que você vai fazer. Aqui o talher de mesa, né, que é o prato de refeição, com o talher de mesa. E aí você coloca a faca do lado direito e o garfo do lado esquerdo. E uma taça que você pode escolher para beber a sua água, seu refrigerante, o seu suco. Se você quiser acompanhar uma outra bebida com a sua água, você pode adicionar uma outra taça aqui também. E aqui vou dar uma dica que todo mundo pede, uma forma fácil para colocar um guardanapo. Aqui a gente está usando um guardanapo de algodão 100%, branco, que é sempre bom ter em casa, que vai com tudo, e um porta-guardanapo de cristal também transparente para combinar com o prato. Então faz o fantasminha assim e puxa. Que prático, prático, gente! E aqui, que é a parte que eu mais gosto, que a gente faz um charme para quem você ama. Que lindo! Então você pode escrever te amo, pode escrever o nome da pessoa, pode colocar Feliz Dia dos Namorados, um recadinho. Se você não puder fazer à mão ou até mesmo no computador, você pode colocar um docinho, um bombom, fica ótimo. E aqui a gente está usando um vaso Atena, que ele é super neutro também, dá pra ir com tudo. E a gente fez um arranjinho aqui com rosas e plantas também artificiais. As rosas são naturais, então a gente fez um mix, ficou bem legal. E pronto, a sua mesa tá pronta para você jantar e celebrar o amor. Sempre é tempo de celebrar o amor. E nada melhor do que encontrar todas essas peças na do Orama Home. Você pode, né, adquirir qualquer produto pelo Instagram ou pelo site. Estamos de volta com Grazi Souza falando sobre empreendedorismo feminino em tempo de crise. Grazi, a gente precisa saber de você como que o digital, né, potencializou, influenciou na sua vida dentro do empreendedorismo. Como eu te disse, em 2019,
foi o boom da minha carreira, justamente que eu olhei para o digital de uma forma diferente, né? Eu procurei parceiras para que conseguisse chegar num objetivo de meta. Só que daí que eu vi que era algo muito mais profundo. Eu comecei a estudar um pouco do tráfego. O tráfego, para quem não sabe, é uma ferramenta que tem dentro do Facebook que ele leva clientes capacitados para o seu negócio. Mas isso exige muito estudo, dados, que eu não me identifiquei tanto, né, por causa do tempo, que além de tudo que eu faço, a parte ia também que seguir com o tráfego. Então eu não consegui. Tá. E daí, dentro da minha casa, tendo uma possibilidade, uma possibilidade quase empurrando, eu conversei com meu esposo e ele foi se direcionando para isso, né? E hoje ele estuda, ele aplica, ele que cuida das minhas redes sociais voltada para a venda do tráfego. Eu sou a linha de frente do meu Instagram, né? Eu também faço as artes, sou de tudo um pouco. E ele direciona para venda. É muito importante a gente ter um parceiro que ele também apoie, né, a gente. Quando está dentro da empresa, o apoio ele é muito maior, né? E a questão do tráfego em si, porque ele se identifica muito, para mim foi um ponto inicial para que eu consiga vender bem mais, Entendi. entendeu? Então, assim, hoje não tem como ficar fora do digital. As pessoas precisam... Porque como eu te falei, o digital ele exige muita estratégia, né? Além dali do que você está vendo no Instagram, aqui atrás tem uma equipe imensa para aquela empresa funcionar na frente. Né? Então é você estudar mesmo a sua página. Quem não tem equipe ainda, estuda, se capacita, faz igual a mim, né? Seja tudo ao mesmo tempo. Faz a sua arte, né? E se tiver alguém em casa aí que possa te ajudar também, colaborar, assim como a Grazi tem o marido dela, para estar ali sonhando junto com você. Exatamente. Né? E Grazi, quais são os seus projetos? O que você pensa além de continuar fazendo, né, a micropigmentação? Além de estar com as minhas clientes, né, eu percebo que eu preciso colocar isso mais para fora, para capacitar mulheres também, né, para que elas sejam donas não somente do seu próprio negócio, mas principalmente da sua vida, né, que muitas ficam dependentes de muitas coisas e eu pretendo, daqui para frente, eu estou com um projeto de lançar o meu curso em Sergipe, né, Aracaju, que eu tenho muita gratidão pelas minhas clientes. E daí, beijo, pessoal de Aracaju, tá? Vale muito a pena conhecer para quem não conhece. É lindo, eu conheço. Então, eu tô com esse projeto de lançamento lá, para depois estar trazendo treinando mulheres que desejam fazer micro, é isso? Não somente micro, mas sim vai ser voltado do ponto inicial, da forma que eu enxergo uma cliente, que é o design, até o ponto da micro, né? Porque você tem que ser capacitada no design para você fazer uma boa micro. Então tem esse início primeiro. Tem esse olhar, esse feeling do olhar. Elas vão ter o meu olhar para ela enxergar também a cliente da mesma forma. Então você vai estar ali disponibilizando, vendendo a sua técnica, ensinando a elas para que elas se tornem também ali profissionais, né? Exatamente. Desse embelezamento que a sobrancelha traz, gente. Realmente, né? Tem uns memes aí na internet que tem uma mulher, que tem uma pessoa, nem só uma mulher, sem dente e sem sobrancelha. E a gente olha o quê? A sobrancelha, não é? Interessantíssimo isso. Você tocou num ponto muito legal também, questão da mulher. Hoje o homem também, ele quer estar com as sobrancelhas bonitas, eu ia perguntar, os homens têm feito sobrancelha? Sim, não somente o design, porque o design masculino é totalmente diferente da proposta do feminino, tá? Então, hoje também eu tenho clientes de micropigmentação, que são alguns pontos que a gente coloca, onde eles têm menos pelo, também é implementado para você ver. Legal. E fica numa ilusão de ótica que você nem percebe, na verdade, o que tá ali de diferente no rosto daquela pessoa. Algum homem que tenha sofrido algum acidente, né? Muitas cicatriz, alguma coisa. Sim, e não fica algo feminino, fica exatamente voltado para o público masculino. Interessante, interessante. Bom saber disso, né? Que os homens também, olha, chegaram também, né? Chegou o seu momento, a sua vez. Exatamente. Rodrigo tá ali olhando para mim, rindo, tá atrás da câmera. Você também pode, Rodrigo.
Ô, Grazi, qual a mensagem que você poderia deixar para quem está nos assistindo, que tem realmente aí encontrado o desafio de empreender e enxerga que está difícil, ou que quer começar? O que você deixaria para essas pessoas? Como eu disse antes, a gente sempre tem que melhorar o nosso interno para depois vir o externo. Eu nunca, na verdade, deixei Deus me abandonar. Eu não penso nem na possibilidade de abandonar Deus, porque é Ele que me dá realmente a força quando eu estou ali. Deus, eu não estou conseguindo, eu olho para os céus no meu momento e falo, Deus, não me deixa desistir, coloca a mentalidade exata que eu tenho que seguir, tá? Primeiramente Deus, né? A gente buscar a Deus, independente do que for, o que você acredite, mas é sempre Deus, né? E é estudar, é abdicar o seu tempo para coisas que a gente gosta, a gente não vai fazer naquele momento, a gente sempre vai fazer depois, né? E não desistir, obviamente. Tá. Grazi, eu quero agradecer muitíssimo aqui Obrigada. sua presença no Família Obrigada. Mais. Obrigada, que Deus continue te abençoando, Amém. né, te trazendo cada vez mais sucesso no seu Amém. empreendedorismo, que você cada vez avance, Amém. né, e seja próspera em todas as áreas da sua vida. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, amei participar. Não foi nada planejado para mim, mas foi tudo muito perfeito. Obrigada mesmo. Obrigada, tá? Obrigada um prazer também, ter você aqui. Bem, você já sabe, toda sexta-feira, 21h30, nós temos o Família Mais pelo canal do YouTube da Atitude TV. Se você ainda não segue a gente, vai lá, segue, curte, compartilha, ativa o sininho e seja muito abençoado. Até o próximo programa, um beijo e a gente se encontra semana que vem.